movimento foi organizado pedindo intervenção militar. O movimento foi organizado pedindo fim da democracia. É pela motivação das pessoas que estiveram presentes no ato que a gente sabe a intenção daquele movimento. Eu digo isso, presidente, porque um deputado que me antecedeu, ele falou que não havia crime de não havia crime de golpe porque as pessoas que estavam lá não tinham força para aplicar um golpe de Estado. Presidente, se dependesse de força, vários criminosos estariam libertos. Precisaria-se, então, libertar aquele bandido... Não foi isso que eu... Encerrou o prazo, deputado. É 1 minuto. Vamos manter o respeito. Como orienta, deputado Túlio? Esses garotos da quinta Eu não série com entendi, mandato, foi interrompido. Estar aqui. Deputado Túlio, Esses garotos como vieram para orienta? badernar aqui. Em momento algum, as pessoas que invadiram a sede dos Três Poderes chegaram e disseram: gente, passamos do limite, vamos voltar para casa. As pessoas que invadiram, elas saíram de lá na força da lei, da Polícia Legislativa e dos policiais da Força Nacional. As pessoas que invadiram os Três Poderes, elas não saíram por vontade própria, saíram por força alheia. Existia uma tentativa de golpe. Agora, é importante que se puna principalmente as pessoas que financiaram aquele ato. Leiam o texto. A gente vai ter tempo agora, porque nós conseguimos inviabilizar isso ontem e hoje. E conseguimos mesmo. Com muito trabalho, com muito suor. Vamos ler o texto. A anistia que se propõe não é para anistiar as famílias que estavam aqui hoje, não. É para anistiar o ex-presidente. É para anistiar os seus cupinchas. É para anistiar aqueles que tramaram. Aqueles que arquitetaram o golpe, mas não apareceram aqui no dia 8. Fugiram, como fez o ex-presidente. Covardes. Porque, volto a dizer, o bom capitão, o bom comandante, é aquele que não foge enquanto não salvar a última vida que corre perigo. Portanto, eu espero que as pessoas entendam que o que se quer anistiar aqui hoje não é o marido de Dona Maria, não é o filho do senhor João, não. O endereço é claro, o endereço é evidente, é anistiar os arquitetos do golpe. Os que colocaram essas famílias para virem para cá, e hoje as famílias pagam e eles cruzam os braços. Covardes. Covardes. Vocês não estão na linha de frente. Vocês armaram uma tentativa de golpe e fugiram. E agora querem anistia? Agora querem anistia? Esses que vieram participar, que não sabem o que estão fazendo, deveriam ser anistiados mesmo. Deveriam ser anistiados. Agora, quem arquitetou, financiou, organizou, tem que pagar, porque o crime contra a democracia é o crime mais grave que se pode cometer numa democracia, porque isso prejudica todas as políticas públicas de um país. Presidente, deixa eu ser franco aqui. Essas pessoas, elas são vítimas, não do Estado, mas são vítimas da irresponsabilidade de parlamentares que estimulam um golpe de Estado e não comparecem às manifestações. Esses deputados que vão para a imprensa, vão na tribuna falar, se manifestar, dizendo que o STF é uma corja de bandidos, como já disseram, dizendo que o Brasil precisa de uma intervenção militar. Esses parlamentares que falam, eu tenho até dó, porque essas famílias assistem esses vídeos, essas pessoas vão protestar contra o Estado brasileiro sem saber o que estão fazendo. Agora, canalice é você usar a tribuna, canalice é você utilizar... Canalice é você utilizar... Peraí, presidente... É que a deputada tem que ir para o portal, também queria usar o aparte, mas eu vou ter que conceder 1 minuto. Pode concluir. Canalice é você utilizar a tribuna, estimular essas pessoas a protestar contra as instituições. E canalice é não ver esses deputados aqui nessas manifestações. Por que eles abandonaram essas pessoas para protestar contra o Estado brasileiro, contra as instituições? Por que eles só usam o microfone e a tribuna para falar e na hora de agir, de estimular, eles não estão lá, ao lado dessas pessoas? É isso que dá dó, presidente.
Essas mulheres são vítimas. Elas são vítimas, mas não do Estado brasileiro. São vítimas das fake news, desses bolsonaristas radicais, inconsequentes, que estimulam esse tipo de prática, que estimulam. Vossa Excelência tem o direito de fala no seu tempo. No seu tempo, companheiro, no seu tempo. Respeite o tempo, viu? Deputado Rodolfo, por gentileza. Então, presidente, o que eu queria aqui é me compadecer com essas viúvas, essas mulheres, mas entendendo que esse movimento é um movimento orquestrado e pensado por essas pessoas aqui. E, olha, esse movimento, ele continua. Veja que absurdo. E agora se colocam ao lado dessas senhoras. Com muito respeito, presidente, esse parlamento precisa de uma mudança. E o deputado do PT? Deputada. Presidente, eu acho esse debate às vezes inócuo, mas também é um debate necessário. Porque a gente percebe e observa aqui na CCJ falas de parlamentares que muitas vezes em coletivas de imprensa se referem ao STF como a ditadura da toga. Inclusive até pedem impeachment dos ministros do STF. Essas pessoas, algumas delas, alguns deputados que estiveram aqui, publicaram foto com a plaquinha "Eu autorizo". Eles constroem um ambiente nas redes sociais, com falas, com discursos, mas, na hora de participar do ato que eles estimulam, onde é que eles estão? Eles estão em casa. E aí, aquelas pessoas, pobres coitadas, dessas pessoas que vêm aqui protestar, reclamar que seu marido está preso, essas pessoas que são enganadas por esses parlamentares irresponsáveis, elas agora pedem anistia pelos crimes que seus familiares cometeram. E esses deputados vêm aqui na CCJ reforçar esse pedido de anistia. Colegas, quando eu me manifesto em defesa dos povos indígenas, a favor da demarcação dos territórios, eu estou lá no acampamento Terra Livre, ombreado com cada companheiro indígena para defender aquilo que eu acredito. Quando eu denuncio o agronegócio e o uso absurdo de agrotóxicos, eu vou junto com as pessoas que acreditam nessa pauta defender na porta do Ministério para protestar contra as portarias que liberam mais veneno na comida dos brasileiros. Quando eu defendo a reforma agrária, eu saio com os movimentos sociais em defesa dessa pauta porque eu acredito. Vocês não vão me encontrar, em momento algum, defender uma pauta no plenário, fazer foto com placa ou discurso para a imprensa e me esconder na hora de se manifestar. Se eles se escondem, é porque eles sabem que estão fazendo a coisa errada. É porque eles sabem que isso não é permitido por lei. Atacar as instituições, a democracia. Eles estão cometendo crime, mas eles não dão as caras. Isso é covardia. Isso é covardia e é isso que precisa ser dito aqui. Principalmente essas senhoras que vêm com a placa "Meu esposo Jorginho está preso". Rapaz, eu nem conheço o Jorginho, mas eu fico com um aperto no coração por essa senhora. Acredite, porque existe uma manipulação do sentimento dessa família. E é sobre isso que esse parlamento precisa falar. Precisam parar de disseminar fake news, parar de atacar as instituições e comparecer nos atos que eles mesmos estimulam. Com a palavra, deputado Helder. Obrigado. A primeira coisa que eu queria falar aqui hoje é o seguinte. Entre os séculos 4 e 5 a.C., existiram os sofistas, que eram considerados mestres da oratória, sábios, e aqueles que tinham como tarefa ensinar aos filhos das famílias nobres. O que os sofistas faziam, deputada Érica? Eles vendiam o saber. E eles contribuíram, entre aspas, para a história, e é uma contribuição de fato, porque eles é que inauguraram esta expressão do sofisma,
O que tem a ver sofista com sofisma? Sofisma significa o pensamento ou a retórica que procura induzir ao erro. Então, alguns aqui fizeram escola com os sofistas. Usam a retórica, usam sua fala, usam argumentos para induzir ao erro. Apresentam argumentos que aparentemente têm lógica e sentido, mas no fundo, os seus fundamentos são contraditórios. E a intenção dos sofistas, com os seus sofismas, era enganar aqueles que eles ensinavam. Eles induziam as pessoas ao erro. E aqui eu vejo muitas pessoas fazendo o exercício que os sofistas faziam no século IV, no século V a.C., usando argumentos aparentemente convincentes, aparentemente lógicos, com o objetivo de induzir ao erro e com o objetivo de enganar as pessoas. Ontem eu falei aqui, a última pesquisa Datafolha mostra que 63% da população brasileira é contra a anistia para quem praticou crimes no dia 8 de janeiro. Pesquisa Datafolha, divulgada em maio deste ano, 63% da população brasileira é contra a anistia para quem praticou crime contra a democracia. Quem está dizendo isso é uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no jornal Folha de São Paulo. Portanto, contra fatos não há argumento, mas alguns preferem continuar usando os sofismas, como faziam os sofistas antes de Cristo, para induzir as pessoas ao erro. Usar o seu poder de oratória, usar a sua habilidade com as palavras para iludir as pessoas. E quererem, deputada Érica, deputado Túlio, comparar movimentos reivindicatórios como se fossem movimentos de ameaça à democracia. Quando um movimento reivindicatório se estabelece, é porque uma categoria, uma parcela da sociedade está lutando pelos seus direitos. A gente não pode esquecer, o dia 8 de janeiro não foi um ato isolado. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi a culminância de um processo que arquitetou a tentativa de um golpe de Estado no país. Falando em golpe de Estado, eu queria lembrar que hoje, há 51 anos, na data de hoje, há 51 anos, na data de hoje, no dia 11 de setembro de 73, houve um golpe militar que derrubou um regime democrático e constitucional no Chile. Foi retirado do poder Salvador Allende e foi colocado no poder um general ditador chamado General Pinochet, de triste memória. Por isso é que nós estamos aqui reforçando que ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Nós sabemos as atrocidades no Chile, no Brasil, na Argentina, em todos os países onde houve um golpe de Estado. E o ex-presidente, eu não vou usar uma expressão de baixo calão, porque eu sempre condeno isso aqui, e o regimento não permite, mas que fugiu do Brasil antes de terminar o mandato. O que faz o bom capitão? O que faz o bom marinheiro? Fica até o final. Não foge antes do barco afundar. Quem é corajoso não foge antes do barco afundar. O verdadeiro capitão, o verdadeiro comandante é aquele que fica até o final para salvar as vidas daqueles que precisam. O que fez
o ex-presidente. Fugiu do país e de longe ficou esperando que o dia 8 de janeiro pudesse ser o dia de derrubarem um presidente legitimamente eleito e reeditar o regime militar de triste memória no nosso país de 1964 até 1984. É por isso que nós repetimos esse bordão: ditadura nunca mais. E é por isso que aqueles que participaram, aqueles que financiaram, que arquitetaram, que organizaram as manifestações de 8 de janeiro, mas a gente não pode esquecer o que aconteceu em dezembro de 2022. Eu chegando em casa aqui em Brasília, onde eu fico nos dias que eu estou aqui na Câmara, e quase não consegui chegar em casa porque fica próximo, o local fica próximo à sede da Polícia Federal, e eles tentaram invadir a sede da Polícia Federal, colocaram fogo em carros, em veículos, agrediram as pessoas, e eu por pouco, sem nenhuma reação, eu apenas estava passando e fui reconhecido por uma dessas que dizem que são patriotas e quiseram me agredir simplesmente porque eu estava chegando em casa. A gente não pode esquecer que tinha uma minuta do golpe. A gente não pode esquecer. Nós não podemos esquecer que quase explodiram o aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. É claro que nós não podemos tratar todos com igualdade, e nós não estamos discutindo pena aqui. Isso cabe ao Poder Judiciário. Aliás, eu já fui do júri popular por mais de 10 anos. Muitas pessoas não sabem, mas quem condena ou absolve num julgamento não é o juiz, é o júri. Cabe ao juiz estabelecer o tamanho da pena, a dosimetria da pena. E eu aprendi isso quando eu estava no júri popular, que foi um momento, né, que eu aprendi muito. Agora, querem aqui dizer que nós estamos anistiando presos políticos? Prisão política é outra coisa. Reivindicação e movimentos reivindicatórios é outra coisa. Nós estamos falando aqui de atentado contra o Estado Democrático de Direito.